ONU garante direito da Rússia a atacar a Ucrânia. Vocês têm que entender como é que isso vai acontecer, ou como isso está acontecendo em juridiquês. Não adianta chamar os nossos ministros, que os nossos ministros caçariam isso rapidamente. Tá? Mas está escrito, preto no branco, desculpe o racismo, né? Mas que branco no branco não dá para ler, nem preto no preto. Então tem que ser preto no branco ou branco no preto. Né? Vem cá, como podemos interpretar o objetivo, segundo Vladimir Putin, de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia para a segurança da Rússia e talvez do mundo? Conta para a gente, Wellington, se você quiser fazer uma abertura, uma explanação antes de como você achou essa pérola, está tudo bem. Vamos lá. Eu, felizmente, faço parte de uma equipe muito boa da televisão pública de Angola, e o David Temudo, que é um dos editores de conteúdo e apresentador âncora de 2 importantes programas, o Em Foco e também o Conexão Angola, no qual eu faço comentários, ele enviou para mim uma nota bastante interessante e falou: isso vai interessar muito a você. E eu li atentamente e imediatamente mandei para o Rubem e falei, Rubem, já temos aqui o tema da nossa live. E o Rubem vibrou. Não é para menos, porque aqui não tem sensacionalismo. O que eu vou ler, inclusive eu vou pedir só um segundo, Rubem, porque eu vou enviar no chat, exatamente agora, o link, certo? Do que eu vou falar, para não dizer que eu estou aqui roubando conteúdo de ninguém, é das Nações Unidas, tá? Os artigos 106 e 107 de Estatuto das Nações Unidas dão à Rússia, como sucessora legal do vencedor da Segunda Guerra Mundial, o direito de tomar todas as medidas, inclusive militares, contra a Alemanha, Hungria, Áustria, Romênia, Bulgária, Finlândia, Croácia, Eslovênia, República Tcheca, Letônia, Estônia, Lituânia e Ucrânia, pelas tentativas de reviver o nazismo. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ficou surpreso ao saber de Vladimir Putin que há um artigo no Estatuto das Nações Unidas que permite uma operação especial russa na Ucrânia. A Rússia tem o direito de punir nazis em toda parte, de acordo com o Estatuto da ONU. O Tribunal de Nuremberg condenou a responsabilidade criminal todos que lutaram contra as Nações Unidas e cometeram genocídio. O maior genocídio foi cometido contra o povo soviético. Estatuto das Nações Unidas, artigos 106 e 107, dão aos vencedores, o Estatuto, perdão, dá aos vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, os Estados Unidos, Grã-Bretanha e a China, o direito de tomar qualquer ação contra países condenados para impedir ações destinadas a revisar os resultados da Segunda Guerra Mundial. Em particular, o uso de força militar contra esses países é permitido. Para isso, basta notificar os outros países vencedores, mas não obter sua aprovação, ou seja, não precisa dar permissão, basta avisar. E a Rússia está sendo legítimo como país sucessor legal da antiga União Soviética, também por usar a força contra os estados que querem reconstruir o sistema Yalta Potsdam na Europa. A Rússia pode impedir as tentativas de reviver o nazismo, como eu falei, na Alemanha, Hungria, Romênia, Áustria, Bulgária, Finlândia, Croácia, Eslovênia e República Tcheca, que durante a guerra atuaram como protetorados da Boêmia e da Morávia. Então, do ponto de vista legal, é isso aí. Eu mandei os artigos para que o nosso público possa ter acesso. Obviamente que os perus de plantão são bem-vindos e aproveito e peço para que vocês curtam o canal, se inscrevam se não é inscrito, se inscreva se não é inscrito, e também compartilhe essa live com os seus contatos, porque essa informação, ela há muito tempo deveria ter sido difundida, Rubem, para que boa parte do que está acontecendo pudesse ter sido explicado sem esse melodrama do vitimismo de uma Ucrânia que está sendo invadida pela Rússia, etc. Observe que na linguagem
utilizada pela Rússia a todo instante, até os dias de hoje, desde antes do dia 24 de fevereiro do ano passado, mas, sobretudo, a partir daquela data, e que vai fazer um ano no próximo mês, os russos sempre fizeram questão de relembrar a expressão desnazificação. Isso você que está me assistindo pode conferir em todos os depoimentos, e com isso eu trago aqui para você uma nova reflexão sobre tudo aquilo que falam sobre julgar os russos por crimes de guerra, julgar Putin por isso e por aquilo. Tudo isso aí é balela e as Nações Unidas sabem disso. E essa grande informação, ela tem sido uma das grandes cartadas da diplomacia russa junto aos países africanos, asiáticos e da América Latina, para que eles estejam convencidos de que lutar contra a Rússia, nesse caso, é uma questão perdida. Por isso, Rubem, a cada instante aumenta o número de adesões às ações da Rússia na Ucrânia, e o chamado Ocidente, sobretudo os países membros da NATO, estão cada vez mais isolados, e isso é um reflexo de uma interpretação que eles tentaram fazer para atender demandas da própria comunidade NATO, e não das regras de uma comunidade que é representada pelas Nações Unidas e que representaria os interesses de paz em todo o planeta. Então, Rubem, esse é o grande tema que nós temos que trazer aqui para o nosso público, e, obviamente, que eu não poderia deixar de trazer dentro do seu canal. Poderia ter feito um vídeo lá no meu canal, mas meu canal, como eu já falei a vocês aqui no YouTube, é um canal que eu republico aquilo que eu falo em entrevistas e comentários que eu faço. E eu tenho um grande prazer de trazer aqui para o Geoforça, nessa live de domingo, que eu me sinto tão bem fazendo, Rubem. Perfeitamente, Wellington. Então, aqui você está descobrindo a primeira grande mudança no cenário para 2023. Do mesmo jeito que houve o acordo de Bretton Woods, que colocou o dólar como a moeda hegemônica, dólar-ouro, dólar padrão ouro, como a moeda hegemônica do planeta logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem agora que não foi só aquilo que foi escrito. Tá? No dia 24 de outubro de 1945, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, se reuniram 50 países e fundaram a ONU. E como qualquer coisa, qualquer assembleia de parquinho, foi feito o seu estatuto, e ele foi baseado em alguma coisa. Em 1945, Hitler ainda estava fedendo, ou tinha fugido, não importa. O nazismo, teoricamente, estava derrotado, destruído. Hoje a gente descobre que não. Hoje a gente descobre, inclusive, que, como naquela época, os sionistas, já expliquei muito bem o que é sionismo e o que é judaísmo, tá? Falo todo dia aqui, mas não tem problema não que eu vou trazer um judeu para aqui para falar com vocês. Pode ficar tranquilo, para explicar bem melhor para vocês o que é isso. Vocês já sabem, né? Então é o seguinte, o que nós vemos na Ucrânia, a olhos vistos, o recrudescimento do nazismo, incitado por quem? Exatamente por um sionista. Um bloco deles. Um bloco deles que foram quem derrubaram a União Soviética. Quem destruiu a União Soviética foi o nazismo, aliado ao sionismo. Sim, foram eles. Foram eles que mataram Brezhnev. E alguém me pergunta, será que a Argentina tinha chances de ganhar a Guerra da Malvina? Se Brezhnev estivesse vivo, sim. Porque precisava de apenas mais uma meia dúzia de mísseis para acabar com aquele arremedo de frota naval, que foi considerada a maior frota depois da Segunda Guerra no mundo, eles que se jactavam de ser a
só depois dos Estados Unidos, a maior frota naval, e foram humilhados por um país paupérrimo de terceiro mundo, com aviões comprados na sucata no deserto de Mojave. Aviões comprados quase a peso, aviões velhos, mas com pilotos de primeira linha. Então, em 82, com a morte, com o assassinato de Leonid Brezhnev, começa o grande projeto de destruição da União Soviética. Continua com o ataque covarde, com a sabotagem de Chernobyl, já na Ucrânia, onde eles estabeleciam raízes. E Stefan Bandeira, um nazista declarado, passa a ser o grande herói nacional e começa a se criar dentro da Ucrânia. A Ucrânia é a São Paulo da União Soviética. Tudo que era industrial foi colocado na Ucrânia. A Ucrânia, até hoje, todas as lâmpadas que são ligadas, o sistema elétrico, inclusive, eles estão com um problema seríssimo, que só técnicos russos cuidam daquilo. Eles tiveram tudo destruído. As estradas que estão sendo destruídas, que os russos estão destruindo, são as estradas que eles deixaram. As aciarias, as maiores aciarias, a maior usina termonuclear de toda a Europa, tudo isso foi deixado pelos russos, pelos soviéticos. Ou seja, a Ucrânia era São Paulo da União Soviética. A parte industrial era toda ali. Nos Urais para cima era militar, mas ali era tudo. Todas as construções ali, tudo. E bem no estilo paulista, né, que a gente pode ver aqui pelo Brasil, dos dirigentes, não do povo, mas dos dirigentes, você vê o movimento que existe em se tornar o país 7, o país mãe, a nave mãe, com ojeriza, com ódio, criando uma russofobia, aonde as escolas passaram a endeusar, e a colocar pedestal para nazistas, os movimentos nazistas começaram a aparecer e o nazismo passou a ser corrente. Junto com isso, a corrupção. Inclusive, nós já conversamos, eu tive no comandante falando sobre a grande tentativa, agora a campanha moralizatória junto com a guerra do Zelensky. Mentira! Na Ucrânia todo mundo é corrupto, não tem nenhum mais corrupto que o Zelensky. Ninguém vai assinar um contrato de 100 milhões de euros ou de dólares sem pegar o dele. Isso já está normal, todo mundo já sabe disso. Agora fizeram tudo isso porque descobriram uma operação Valquíria lá para tirar o Zelensky. Só que não foram muito fundo, porque não pegaram todo mundo. Quer falar alguma coisa, Wellington? Não, então tá bom. Então é o seguinte, é isso aí. Então está lá escrito, o Wellington colocou aí para vocês. É por isso que a gente faz uma live diferenciada, é por isso que o nosso grupo está sempre na vanguarda. Enquanto o pessoal está colocando chapeuzinho de alumínio, enquanto o pessoal está vendo grama azul, tudo quanto é lado, a gente vai atrás do fato e chega aqui e coloca em cima da mesa. É isso aqui. O que existe ali é uma operação totalmente legítima da Rússia, legitimada no Estatuto de Criação da ONU, que foi criada para nunca mais termos o nazismo no seio da humanidade. E os Estados Unidos adotou com amor uterino todo o nazismo, inclusive todos os nazistas, todos os criminosos de guerra que tinham algo para fornecer para os Estados Unidos, foram aceitos de bom grado. Tem gente que acha que o programa aeroespacial russo foi feito com cientistas alemães. É mentira! É mentira! O programa aeroespacial russo, soviético, é soviético. É soviético. Se teve alguma nação que ajudou um pouco a União Soviética na sua conquista aeroespacial, por incrível que pareça, foi a Inglaterra. Foram alguns ingleses que fizeram isso. Porque os ingleses, para quem não sabe, estavam muito acima dos Estados Unidos em sistema de propulsão, e na década de 60, 70, com o fim do trabalhismo, com a destruição, com o neoliberalismo, eles acabaram com a sua indústria aeroespacial, que já chegou a ser a principal do planeta. Atrás do lucro fácil, atrás do que não podemos perder dinheiro, que o importante é isso, importante é aquilo outro, destruíram a indústria inglesa. E a Inglaterra hoje é um subúrbio de Nova York.
um subúrbio dos sionistas que mandam no mundo. Tá?